Eu quero ler Números capítulo 12 como texto para essa mensagem. E o que nós vamos falar hoje, ou a preposição que nós vamos abordar, é o Deus que apaga o fogo da rebelião com o fogo da sua ira. Nossa, que bênção, né? Todo mundo já ficou animado. Então, antes de começar a palavra, e antes de ler o texto, e eu acho que alguns já sabem do texto que nós vamos falar, e se você não sabe do texto que a gente vai falar, você vai ler e falar, já vai sacar, já sei o que ele quer falar. Não é isso que eu quero falar, e eu quero explicar o que eu quero falar nessa noite. Normalmente, esses textos, o texto de Números 12, o texto de 1 Samuel, onde fala que Davi, que declara, ai daquele que toca contra o ungido do Senhor, são textos que fortalecem uma cultura de autoritarismo não saudável na igreja de Cristo, né? E o meu propósito não é esse nessa manhã, ok? Nós não temos nenhum problema de rebelião contra a liderança da igreja, nós estamos muito bem resolvidos. Se nós tivermos qualquer situação, nós sabemos quem procurar, o que procurar, se você for um rebelde, tá? Então fique tranquilo que isso não é nenhum tipo de fomentação de um novo sistema autoritário dentro da igreja. Nós vamos aprender com o Evangelho, a partir da perspectiva do Evangelho, o que Deus quer nos ensinar sobre rebelião. Rebelião não é muito mais do que desobedecer a ordem do pastor para você não se vestir de preto ou vestir-se de preto, ok? Então é muito mais do que isso. Então nós não estamos utilizando esse texto no contexto de que eu preciso que vocês me honrem, que vocês me respeitem, porque eu sou o ungido do Senhor, ou o Web é o ungido do Senhor. Amém? Vamos ler o texto e a gente vai abordar isso de uma maneira mais bíblica e contextualizada para a nossa realidade. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia se casado com uma etíope. Disseram, por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito manso, ou muito humilde em algumas versões, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, sai os três para a tenda da revelação, e os três saíram. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e colocou-se à entrada da tenda, e chamou Arão e Miriam, os dois aproximaram-se. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele frente a frente, claramente e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que então não temestes de falar contra o meu servo Moisés? Assim, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se retirou de cima da tenda, Miriam estava com lepra, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que estava leprosa. Então Arão disse a Moisés, meu senhor, rogo-te que não nos castigues por esse pecado, pois agimos como loucos e pecamos. Que ela não seja como um morto, que ao sair do ventre de sua mãe, tem a carne já meia destruída. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, ela não ficaria envergonhada durante 7 dias? Ficará separada por 7 dias, fora do acampamento, e depois retornará. Assim Miriam ficou separada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não retornou ao acampamento. Mas depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Amém? Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela sua palavra, nós somos gratos porque o Senhor fala conosco. Eu oro para que nesse momento o seu Espírito encha o nosso coração de luz de Deus, ilumina os lugares escuros do nosso coração com a sua luz e revela-nos a sua bondade, a sua misericórdia, a sua disciplina, o seu amor sobre nós, Deus. Ajuda-nos a compreender nessa estação de deserto o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer tratar dos nossos corações. Ajuda-nos em nome de Jesus.
Como eu falei, essa pregação não vai fortalecer nenhum tipo de sistema de autoritarismo dentro da Imago Dei, mas é uma palavra para a nossa igreja local. Mais do que qualquer outro tipo de conteúdo que nós vemos produzir nesse púlpito, através da exposição da palavra, o foco principal sempre será a nossa igreja local. Sempre será enriquecer a nossa igreja com as verdades do Evangelho. Então, se você está me ouvindo na internet, pode ser que essa palavra não seja tão contextualizada para a sua realidade, mas pode ser que sim. Mas o meu papel principal como pastor é amar e cuidar do rebanho que o Senhor nos confiou e fortalecer eles com as verdades do Evangelho. E quando eu falei sobre esse texto ser utilizado de uma maneira talvez desonesta em dizer que existem pessoas que são escolhidas por Deus e você precisa beijar o anel dela, esse texto está, na verdade, citando outras questões que são muito mais sérias do que você saber quem é o seu pai espiritual. Ok? Esse texto ele vai trazer para a gente comportamentos de amargura, insatisfações, contrapostos com o coração humilde de Moisés. Nós temos Miriam e Arão se rebelando contra Moisés, e nós temos Moisés com outro coração que servia a casa de Deus. Muitos de nós, quando nós olhamos para esses textos, e nós estamos numa série que é a série chamada Vida no Deserto, nós vamos abordar talvez alguns textos que são realmente pertinentes ao momento da saída de Israel do Egito até a chegada da Terra Prometida. Então nós vamos passar por Êxodo, como nós passamos na semana passada, talvez nós passemos por Números, talvez nós passemos por Deuteronômio, nós vamos passar por esses textos, e quando nós olhamos para esses textos, muitas vezes nós esquecemos que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, traz para nós a mensagem do Evangelho, a boa notícia de que nós fomos salvos. E esse texto não somente expressa a história de Israel em um conflito, ou ele não é um relato histórico em que nós devemos saber, mas não nos apegar àquilo que Deus quer nos ensinar. Esse texto é palavra de Deus, existe ensino e boa notícia para nós a respeito desse texto, mesmo estando em Números, um livro que muitos de nós, quando nós vamos ler o plano bíblico, pulamos porque tem um monte de nome, um monte de número, né? Então, existe evangelho no livro de Números. E quando nós falamos desse capítulo 12, o capítulo que nós lemos, nós estamos falando de um momento em que Israel está no deserto. Israel já tinha saído do Egito, estava peregrinando e eles estavam no deserto. Se você olhar para o Pentateuco, para os 5 primeiros livros da Bíblia, as murmurações são frequentes. O povo de Israel, ele poderia chamar também povo da murmuração, porque você vai ver de Êxodo até Deuteronômio vários momentos em que Israel se coloca na condição de murmuradores. Apesar dos sinais, apesar da manifestação da presença de Deus, esses homens, eles se portavam como murmuradores, sempre colocando em xeque a questão de Deus é poderoso para cuidar de nós mesmos. Olha bem, Deus abriu o mar, Deus aplicou as 10 pragas no Egito, Deus fez água sair da rocha, Deus fez pão cair do céu, e Israel sempre tinha algum tipo de motivo de questionamento, de murmuração contra o caráter de Deus. E nesse texto que nós lemos, capítulo 12 de Números, nós estamos falando da terceira murmuração, ou terceira rebelião, que acontecera no deserto, na migração, na peregrinação de Israel para a Terra Prometida. A primeira delas foi sobre a água, que não tinha água, e o Web pregou na semana passada, sobre a rocha que dá água. A segunda foi sobre as codornizes. E aí, se você não sabe, há dois anos atrás nós tivemos esse mesmo período de jejum, onde eu compartilhei uma pregação sobre essa passagem das codornizes. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, provavelmente ela está como nome Seguindo a Nuvem. E ali você pode ver uma outra pregação sobre outra rebelião de Israel. E essa terceira seria uma rebelião pessoal de Miriam para com Moisés. Essas rebeliões, aparentemente, elas aconteciam por motivos essenciais, como comida, bebida, enfim. Mas elas eram articuladas de uma maneira que expressava a incredulidade e a infidelidade de Israel para com Deus e com a vontade de Deus. Essa rebelião, especificamente do capítulo 12 que nós lemos, surge de um motivo, talvez supérfluo, mas dentro desse motivo existiam outras motivações que eram a raiz de toda a rebelião. E qual que era o verdadeiro motivo
dessa rebelião? Como nós vimos no versículo 1, Miriam começa a se queixar da liderança de Moisés porque ele tinha se casado com uma mulher cuxita. Ou ela começa a falar contra Moisés porque ele tinha se casado com uma mulher que não era hebreia. A apresentação de Miriam como primária no texto, que ele fala assim no versículo 1, Miriam e Arão, demonstra que Miriam era a cabeça do crime. Ela era a mandante da rebelião. Ela que queria queimar colchão. Ela que queria fazer alguma coisa diferente. Miriam era aquela que estava sendo a mandante da rebelião. Arão ouve isso junto de Miriam. E mais uma vez, Arão se mostra frouxo. Desculpe a palavra, mas a realidade é que Arão foi um frouxo. Porque anteriormente nós vimos que Arão foi aquele que chamou o povo para trazer os tesouros para fazer um bezerro de ouro. Pensa bem, um sumo sacerdote. Nós não estamos falando de um morador da tribo qualquer de Israel. Nós estamos falando de um sumo sacerdote que não suportava uma pressãozinha. Ele cedia às pressões e cedia aos comentários, estava muito além da sua vocação de Deus, ele estava muito ligado às opiniões das pessoas que estavam ali o cercando e apertava ele. Ao invés de confrontar a sua irmã, ele vai lá e endossa a rebelião de Miriam, e é isso que acontece no texto. E o motivo inicial é justamente esse casamento de Moisés com uma mulher não hebreia, uma cuxita. Alguns vão insistir que seria um segundo casamento de Abraão, ou de Moisés. Seria uma segunda esposa de Moisés. Outros vão dizer que não, por conta de que Zípora era midianita, e as terras de Midian ficavam na região também denominadas da Etiópia, ou de Cuxi. Você vai ver isso em Abacuque, capítulo 3, versículo 7, Cuxi sendo relacionados a Midian. Particularmente, esta pessoa querida aqui acredita que eles estavam falando da mesma mulher, de Zípora, por ela não ser uma mulher hebreia. O fato principal dessa questão da rebelião é porque essa mulher era a esposa de Moisés. Só que não é só uma questão de ser a esposa de Moisés. Se ela era cuxita, provavelmente ela tinha traços físicos diferenciados das mulheres hebreias. Então existia uma dorzinha de cotovelo, talvez, por ter uma mulher de uma beleza diferente das hebreias. Então Miriam, ela começa a incitar rebelião contra Moisés por conta deste motivo. Pensa bem comigo, Moisés não era qualquer homem na nação de Israel. Moisés, ele representava um líder redentor que tirou Israel do cativeiro do Egito. Naquela circunstância, Moisés ele tinha um papel extremamente importante para a história de Israel e para o plano de Deus. Deus tinha escolhido Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. E essa mulher, caracterizada como cuxita, também fala de beleza diferenciada. Fala de estereótipos diferenciados comparado com a realidade dos hebreus. Alguns rabinos interpretam esse texto falando de uma bela mulher morena, uma mulher negra, sendo invejada por uma mulher judia. E aí, gente, parece que inicialmente o coração de Miriam se sente ameaçado com a posição e a beleza de uma mulher. Inicialmente, quando você fala assim, nossa, isso aqui é um caso de família, para começo de conversa, né? Miriam, Moisés e Arão são irmãos. Ok? Nós estamos falando de um caso de família. Segundo, que nós estamos falando de uma coisa de meninas. Né? Mulher que não gostou do cabelo da outra. Deve ter sido algum tipo de coisa nesse sentido que incitava o coração de Miriam a se rebelar contra Moisés. Só que essa insegurança em relacionada à beleza ou à região que ela vinha, estava mostrando o coração de Miriam. E o coração de Miriam se sentia ameaçado, porque a esposa do maior líder de Israel não era hebreia. E a irmã do líder não estava sendo prestigiada, ou estava se sentindo ameaçada, comparado com a diferente que era a esposa do seu líder. Então, calma aí, vamos chegar lá.
Se você olhar para essa insegurança comparado com a posição de Miriam, o texto bíblico em Êxodo capítulo 15, versículo 20 e 21, vai dizer que ela era uma das líderes das mulheres de Israel. Ela era uma profetisa, ao ponto de ela chamar as mulheres para tocar tamborim quando sai de Israel para profetizar e falar dos grandes feitos de Deus. Miriam parecia se sentir ameaçada ou insegura, perdendo o seu poço para a esposa do seu irmão. Outra coisa que é muito interessante nessa questão é que Miriam estava usando de trunfo algo que era extremamente intrigante. Por quê? Deus, quando ele fala para o povo de Israel, quando eles chegarem na terra prometida, eles não deveriam se casar com nenhuma mulher que não fosse do próprio povo de Israel. E ele dá a lista lá das mulheres dos heteus, dos cananeus, dos pigmeus, dos ptolomeus, dá todo mundo que é Eus no final, os filisteus. E aí você vai ver no texto de Êxodo 34, Deus não citar Midian. Então Moisés estava dentro das quatro linhas da Constituição. Não estava nem fora, mas tinha uma mulher diferente. Só que isso era motivo de uma rebelião. Agora, olha para mim, isso é motivo de uma rebelião? Estranho, né? Então, qual que é o real motivo da rebelião de Miriam? Por que o seu coração estava insatisfeito com a mulher do seu irmão, sendo que ela nem poderia ser a mulher do seu irmão? Qual que era o verdadeiro motivo de rebelião e ameaça que Miriam estava fermentando em seu coração? O verdadeiro motivo nós vemos no versículo 2, que vai dizer: Deus fala somente com Moisés. O questionamento aqui era justamente contra uma ordem divina. O que ou quem Deus estabelecera para fazer com que o seu plano de fazer Israel seu povo por meio de sua lei e de sua vontade deveria seguir. A questão aqui não era se ele falava em línguas ou não falava em línguas, ou se era isso ou não, se era mulher ou não. Era, Deus só pode falar com ele? Por que Deus só pode falar com ele e não fala com a gente? Questionar ou suscitar um tipo de rebelião contra a liderança de Moisés não era algo simplista e nem algo familiar, embora pareça ser uma briga de família. Por quê, gente? Quando Miriam está questionando a liderança de Moisés, ela está questionando não a pessoa de Moisés, mas a pessoa do próprio Deus, que fez com que Moisés estivesse nessa história. A principal acusação deles é que Moisés talvez poderia ter se tornado um ditador, um controlador, uma pessoa que dominava tudo, inclusive a voz de Deus. Somente ele obtinha as mensagens da parte do Senhor. Somente ele podia dar as ordens ao povo de Israel. Somente Moisés podia ser aquele que guiasse o povo. Se a gente olhar para a história de Êxodo, nós vemos que Deus começou a falar com Israel, todo mundo tremeu na base e falou: não, Moisés, fala você com Deus, porque a gente tem medo de morrer. Mas agora parece que o jogo mudou. Moisés ficava muito tempo perto de Deus. Moisés ficava muito tempo ouvindo a Deus e fazia com que aquilo que Deus queria fosse executado no seu povo, e isso estava suscitando inveja. A rebeldia deles foi um grande erro de cálculo. Por quê, gente? Porque eles achavam que eles estavam atacando uma pessoa, mas eles estavam atacando o próprio Deus. Fica tranquilo, não estou sendo atacado por ninguém, tá? Tá tudo bem. Aqueles que eram mais chegados de Moisés, que seriam seu irmão e a sua irmã, são retratados por encabeçar essa rebelião. E o que eles queriam é remover Moisés do poder, ou dividir o poder que Moisés tinha, para que eles também tivessem uma porção de autoridade, ou uma porção maior de autoridade. Vamos lá, vamos lembrar. Moisés, o líder supremo de Israel. Arão, sumo sacerdote do povo de Deus, já tinha autoridade. Miriam, profetiza. Mas eles não estavam contentes com aquilo que eles eram, e eles começaram a querer o poder e a autoridade de Moisés. Ou tentar reduzir a sua autoridade.
A questão do casamento de Moisés, nesse ponto que nós vimos no versículo 1, na verdade não era o problema real. Isso foi um caso melindroso para chegar no ponto central. Ele é escolhido e nós não. Ele é o cara e nós não. Ele fala, ele manda e nós não. Por que isso? O que realmente irritava Miriam é que Moisés foi escolhido por Deus para cuidar do povo de Deus e elas não. E ela e Arão não. Isso fazia com que Miriam sentisse todo tipo de sentimento de amargura, inveja, espírito melindroso, espírito ofendido, e se contrapôs não contra Moisés, mas contra Deus. Porque Deus tinha conferido a Moisés a posição elevada em relação a Arão e a Miriam. Eles estavam ressentidos não com Moisés, eles achavam que estavam ressentidos com Moisés, mas eles estavam ressentidos com Deus. Quantos de nós, muitas vezes, ficamos ressentidos com Deus porque Deus fez algo que nós não achamos ok? Quantos de nós usamos das desculpas e dos milindres, de todo tipo de coisa, para a gente ficar com o nosso coração cheio de amargura, cheio de inveja, cheio de maledicência, cheio de todo tipo, para simplesmente dizer: Deus, o que você está fazendo não é correto. Deus, quem você escolheu não foi bom. A inveja e o ciúme e a competição são fatores que levam as pessoas a terem queixas, levam as pessoas a murmurarem. Miriam, ela estava lidando com tudo isso, ela estava enfrentando tudo isso. Só que ela não tinha a ciência de que Deus realmente tinha escolhido Moisés. Deus fez o que fez não por causa de Moisés, mas por causa dele mesmo. E é difícil para nós lidarmos com as formas que Deus usa para trabalhar com o seu povo. É difícil muitas vezes nós lidarmos com o jeito que Deus estabelece a sua vontade, os seus desígnios. Seja usando pessoas, ou seja, colocando a gente em lugares difíceis. Talvez muitos de nós nessa sala estamos com o coração como o de Miriam, cheio de amargura, olhando e calculando errado as circunstâncias, culpando pessoas, culpando circunstâncias, quando na verdade você está se opondo contra a ordem de Deus. Veja bem, o texto não está falando que Moisés estava chateado, o texto não está falando que Moisés estava com problemas pessoais com Miriam, que eles tiveram uma desavença e aí começou. O texto fala que Miriam olhou e falou: cara, por que ele e não eu? Cara, por que dessa forma e não da forma que eu acho ser melhor? Porque da forma que está acontecendo, sendo a forma de Deus, e não da minha forma que é mais confortável, mais prazeroso, nós somos aquelas pessoas que inventam nossas fábulas dentro da nossa mente. Nós somos muito fáceis para criar o país das maravilhas nos nossos corações, e nós somos pouco desprendidos dessas realidades. Só que a vida no deserto provoca essa questão de abalar o melhor universo que nós temos no nosso coração. A vida no deserto, coloque vida cristã, ela provoca os sistemas que nós criamos de perfeição. A vida no deserto, ela instiga e mostra que aquilo que mais nós colocamos como sublime, ok, almejado, não é tão importante assim. Porque mais importante deve ser a vontade e os desígnios de Deus do que qualquer outra coisa. Só que quando nós estamos nessa circunstância de relutantes contra a vontade de Deus, nós somos murmuradores. E a murmuração é fruto de um coração ingrato, amargurado, desmerecendo o poder e a mão de Deus sobre nós. Normalmente, os motivos pelo qual nós murmuramos são motivos relacionados a acharmos que o nosso jeito, que as coisas estão fazendo, a forma como as coisas estão ocorrendo, que o nosso jeito é melhor ou é bom o suficiente para nós.
Como filhos de Deus, gente, como pessoas que nasceram de novo, nós devemos ser lembrados de que nada escapa das mãos do Senhor. E o jeito de Deus, ele é irreconhecível aos nossos olhos. O jeito de Deus é insondável. Romanos, Paulo vai dizer que quão insondáveis são os juízos e os caminhos do Senhor. Ou seja, na história de Deus, naquilo que Deus está te pastoreando, talvez você não saiba da missa à metade. Do jeito que Deus está conduzindo a sua história, é melhor você parar de tentar fazer cálculos para o dia de amanhã e confiar na soberana mão do Senhor. Amém. Porque muitas vezes, essa tentativa de A mais B é igual a C, está dizendo dentro do seu coração: Deus, você não sabe como lidar com os meus problemas. Deus, você não sabe lidar com as minhas crises. Deus, você me trouxe para um deserto, agora eu vou ter que puxar encanamento para beber de água, quando na verdade Deus é a fonte de água viva. Deus conhece os caminhos que Ele nos colocou para andar, irmãos. Nós não, mas Ele conhece muito bem todos os caminhos que Ele nos colocou para andar. Quando nós murmuramos por achar que Ele não conhece ou não sabe o que está fazendo. Sabe, Deus, Ele pode muito bem fazer o que Ele quiser, mas sabe o que acontece quando nós demonstramos esse tipo de sentimento? Demonstra que nós não conhecemos o Deus que nós levantamos a mão e cantamos Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Demonstra que toda a sua emoção que diz respeito à vida cristã é mentira. Porque você acha que você e eu podemos acrescentar alguma coisa à realidade de Deus, quando Deus ele é completo em si mesmo. Se Deus é todo poderoso, por que você acha que você tem poder de mudar a história de Deus? Se Deus é todo poderoso, se Deus sabe de todas as coisas, por que você tenta descobrir todas as coisas pela sua própria força? Murmuração sempre nos leva a pecar contra Deus. Mas também pode levar a gente a pecar contra um irmão que o Senhor proveu para nos ensinar nessa vida de deserto. Quando nós não reconhecemos a maneira que Deus trabalha, dificilmente nós vamos identificar os meios que Deus usa para nos guiar aonde Ele quer nos levar. E aí que é o problema. Aí a murmuração afeta a pessoa que você acha que está afetando. E aí você não consegue entender por que você tem o patrão daquela forma. Ou você está no contexto de pessoas daquela situação. Eu estou aqui, gente, um parênteses, eu não estou falando de relacionamentos abusivos, não estou falando de lideranças tóxicas. Eu estou falando que talvez você tenha relacionamentos difíceis porque você não confia na mão do Senhor que te trouxe essa pessoa para você se relacionar. Não estou falando de que você deve se submeter a questões de abuso, de vexame, de humilhação. Mas, às vezes, Deus usa alguns irmãos para abater o nosso orgulho. Ele continua sendo um bom Deus. Amém. E aí, continuando o texto, nós vemos que Deus, quando acontece toda essa questão da rebelião, Deus se levanta. E uma coisa que Miriam e Abraão não contavam é uma coisa. O versículo 3 vai dizer que o Senhor ouviu isso. Moisés não, mas o Senhor ouviu as queixas de Arão e de Miriam. Por que ele é casado com a Cuxita? Por que ele fala com Deus e a gente não? Vamos tirar esse cara do poder. Esse cara está muito folgadão, ele acha que ele manda no povo de Israel. Vamos mostrar para ele que a gente pode fazer isso. Deus ouviu. Deus ouviu. Em nenhuma parte da história mostra que Moisés estava ressentido, se sentindo perseguido ou difamado por eles. O texto não fala nada disso. O texto fala que Deus ouviu. Os seus opositores acharam que estava se opondo a um homem, mas eles estavam se opondo a Deus. No versículo 2 nós vemos, e no versículo 4 nós vemos Deus se posicionar em relação a essa rebelião diretamente. Deus não falou para Moisés: Moisés, manda Arão e Miriam calar a boca porque eles estão falando mal de você. Deus não foi fofoqueiro.
Deus deu um jeito na rebelião. Arão, Miriam, Moisés, vamos lá tomar um cafezinho na tenda da revelação? Um pão de queijo para vocês? Vamos conversar? Chamou todo mundo. Deus chamou todo mundo para uma conversa. A posição de Deus em relação a isso foi de total parcialidade, não com uma pessoa somente. Porque parece que Deus tinha Moisés como preferido. Mas a realidade é que Deus estava defendendo a sua promessa que ele tinha feito a Abraão, de fazer daquele povo a sua grande nação. Daquele povo, um povo que abençoaria outras nações. Deus não estava somente chateado porque falaram do menino, do senhorzinho que ele escolheu para cuidar de Israel. Deus estava cheio de justiça, cheio de sentimentos em relação ao seu plano, à sua ordem. E Deus, quando chama Miriam e Arão, ele desce pessoalmente para falar com Miriam e Arão. Agora imagina, gente, pausa aqui. Para quem estudou a Escola do Cordeiro, imagina aquela coisa, a cristofania, descendo. Imagina você cheio de expectativa. Uau, Deus vai descer aqui, eu vou saber um pouquinho mais da faceta de Deus. Ele chega para te dar um esculacho. E foi isso que aconteceu. Deus, pessoalmente, veio falar com Arão e com Miriam. Deus, pessoalmente, desceu através da sua nuvem. O Senhor, rapidamente, armou o seu tribunal para julgar Arão e Miriam. Rapidamente, Deus, não Moisés, ele foi contra a rebelião. Deus foi contra a rebelião e cortou ela pela raiz. Ainda no começo, Deus convocou os três e manifestou a sua presença para dizer: vocês, Miriam e Arão, não estão contra uma pessoa qualquer, vocês estão contra mim. Vocês estão desconfiando da minha boa vontade. Vocês estão julgando os meus juízos como se fossem juízos errados. Vamos colocar na balança os seus juízos e os meus juízos? Vamos falar a verdade? Será que eu sou menos justo do que vocês? Será que a forma como eu estou pastoreando o meu povo não é boa? Vocês sabem o melhor? Então, o que está acontecendo, gente? Está chovendo para cima? Deus arma o seu tribunal e julga eles. O Senhor convocou os três e agora ele faz ouvir as suas palavras. Deus mesmo fala com Miriam e com Arão. A situação foi corrigida, não por Moisés, mas pelo próprio Deus. Antes que a rebelião tivesse chance de se espalhar pelo povo, antes que virasse uma coisa fora da família, Deus chamou vocês: vamos resolver aqui, nós três aqui, e está tudo certo, vamos resolver. Chamou, meteu a lepra em Miriam e resolveu a situação, porque Deus está comprometido não com pessoas, está comprometido com a sua própria vontade. Por mais difícil que sejam os dias, o compromisso com Deus não é satisfazer o nosso coração com todos os nossos desejos. O compromisso com Deus é com Ele mesmo. É de Ele fazer com que a sua vontade seja seguida e obedecida. E Ele vai fazer com que isso aconteça da maneira que Ele bem desejar. Esse julgamento de Deus vem e explana a forma que Ele decide o que fazer e como fazer quando Ele fala com Moisés. E aqui um ponto. Miriam estava falando: poxa, a gente não é profeta, por que Deus não fala com a gente? Deus fala: Miriam, com profetas eu falo através de sonhos, através de coisas, através de enigmas. Com Moisés, ele vê a minha forma e eu falo com ele face a face. Não importa o que você queira, Miriam, eu escolhi me revelar a Moisés. Sabe, quantos foram, talvez, aquelas pessoas que perseguiam a unção das pessoas? Não, eu quero ter a unção que... sei lá, não vou falar o nome de alguém, vai que eu me comprometo, né? Mas... quero ter a unção do pastor Web Venga. Quero ter a unção... Sabe, será que realmente
você e eu não menosprezamos aquilo que Deus deu para nós de forma como Ele fala conosco, como Ele nos usa para a sua glória? E às vezes a gente está só colocando uma linguagem gospel para a nossa inveja e insatisfação da forma que Deus nos fez. Deus fez você e eu do jeito que Ele queria que nós fizéssemos, gente. Do jeito que nós fôssemos. Não do jeito que nós queríamos, mas do jeito que Ele quis. E é por isso que nós precisamos nos deleitar e nos contentar em Deus. E aí no versículo 8, Deus chega e diz assim: gente, eu falo com Moisés face a face, e vocês estão falando dessa forma de Moisés. Vocês não temeram de falar contra o meu servo Moisés? Deus não fala o presidente, o primeiro-ministro de Israel. Deus fala o meu servo Moisés. Ou seja, denotando que Moisés, ele era alguém extremamente humilde, talvez até improvável para estar naquela posição, mas Deus o quis. E Moisés o servia muito bem. No versículo 7, Deus vai dizer que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. E aqui entra uma coisa muito importante para aqueles que um dia serão líderes, ou para você que é líder, e você está passando por sofrimento, você está usando esse texto. Ai, eu tenho as Miriam me perseguindo. O verdadeiro servo de Deus entende que a sua defesa não está na sua posição, mas está no próprio Deus que estabeleceu ele como servo. Nós não precisamos provar ou carteirar ninguém. Se Deus realmente nos chamou, Ele vai ser a nossa defesa. Ele vai ser aquele que vai julgar aqueles que são opositores a nós. Nós não precisamos chamar as pessoas ou amaldiçoar as pessoas. Quem já foi amaldiçoado por pastor aqui, né? Quem nunca? Nós não precisamos disso. Deus é a defesa dos seus servos. Deus é a defesa do seu povo. Se Ele nos chamou como seu povo, Ele cuida de nós como Ele quer. E Moisés, quando ele aparece aqui nesse texto, parece que Moisés, tipo, gente, o que está acontecendo? Que reunião é essa? Que cafezinho é esse que Deus chamou do nada para conversar? E Deus fala: vocês falaram contra quem eu estabeleci. O texto mostra justamente que Moisés não teve nenhuma queixa, não teve nenhum sentimento de, nossa, Moisés chegou lá, tá, Deus foi, pá, jogou a lepra na mulher e falou: caramba, o que aconteceu aqui? De repente, ó, cura ela, pelo amor de Deus, a gente pecou contra você. Moisés: Deus, por favor, cure Miriam. O fato é que Deus lidou com toda a situação, e nós devemos, como servos dele, confiar que Deus está cuidando de todas as coisas. Como seu povo, como eleitos dele, para os seus desígnios, para os seus propósitos, nós devemos confiar que ele vai fazer do jeito que ele quer. E o nosso coração precisa estar cada vez mais guardado, e entendendo que a obra é do Senhor, a casa é de Deus, as coisas estão acontecendo porque Deus quer que aconteça. E Deus sabe lidar com o seu povo. Quando nós vemos Deus questionar Miriam, por que vocês temeram? Por que vocês não ficaram com medo de falar contra o meu servo Moisés? Deus estava questionando: por que você não falou? Por que você não teve medo de falar contra a minha própria vontade? Por que você não temeu de murmurar contra os meus desígnios? Miriam é pega no juízo de Deus como você está questionando a minha vontade. Nenhum grande homem goza de profunda admiração pelos membros da sua própria casa, que era o caso de Miriam. Miriam não tinha tanta admiração por Moisés, porque Moisés era o seu irmão. Talvez por isso, nem Miriam e nem Arão demonstraram o devido respeito e temor pelo seu irmão mais novo, Moisés. E Deus estava repreendendo justamente isso. Gente, falando sobre questões de relacionamento, muitas vezes nós não damos o devido respeito às pessoas pelo que elas são ou que elas não são. Mas você já parou para pensar que talvez você está nessa comunidade, você tem um irmão que está do seu lado agora, porque Deus desejou isso? E que quando você expressa qualquer tipo de desprezo ou qualquer tipo de murmuração contra esse irmão, você não está falando mal do irmão, você está falando contra Deus. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Essa rebelião que nós temos contra Deus, de questionar os desígnios de Deus, a família de fé que Deus nos deu,
não é contra pessoas, é contra o próprio Deus. E Deus sabe resolver isso da melhor maneira possível. Ele vem com disciplina. E essa é a consequência da murmuração e da rebelião de Miriam. Versículo 10 nos mostra que quando Deus se retira, quando a nuvem se retirou de cima da tenda, Miriam estava com lepra, cheias de escamas esbranquiçadas, provavelmente como um feto em decomposição. E é por isso que Arão vai dizer, no versículo 12, o que ele vai dizer, que ela não seja como um morto que ao sair do ventre de sua mãe tem a carne já meio destruída. Arão reconhece, no versículo 11, o seu pecado. E ele vai dizer, meu Senhor, rogo-te que não nos castigue, porque nós pecamos contra ti e nós agimos como loucos. A insensatez nesse contexto não é de questionar a liderança de Moisés, mas a liderança de Deus. Nós não devemos jamais permitir que a amargura, as coisas difíceis da vida, as condições e as consequências de uma vida no deserto, permita que os nossos corações sejam minados com raiz de amargura, com murmuração e com rebelião contra o pastoreio do nosso Deus. Deus sabe o que nós precisamos e Deus sabe o que nós não precisamos, gente. Deus sabe o que precisa ser dado para nós e o que não deve de maneira alguma ser dado para nós. Seja dinheiro, seja poder, seja fama, Deus sabe. E nós precisamos nos contentar naquilo que Deus faz. Nós não precisamos buscar aprovação em todo tempo de pessoas. Nós não precisamos sempre estar atentos ao próximo hype para nós darmos opiniões. Nós não precisamos, gente. Nós precisamos nos contentar com a porção que Deus é para nós. Ele é o nosso Deus. Deus tem os seus meios de nos ter como seu povo, mas também de nos conter em nossa rebelião. De nos corrigir em nossa rebelião. Deus tem os seus meios de nos ter e os meios de nos conter, irmãos. Mesmo que doa, mesmo que não seja adequado aos nossos olhos, a nossa confiança deve sempre se firmar em que Deus é bom. Ele é bom. Deus é sábio. Deus é justo e reto em todos os seus caminhos. Deus é poderoso para fazer o que Ele bem deseja. Muito mais, vamos lá, Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não fará. E Ele é Deus. A amargura, nesse caso, que Miriam teve, é um veneno que nos afasta, nos faz afastados de Deus, achando que Ele não é suficiente, fazendo assim com que nós procuremos outros meios de sermos supridos, caindo em rebelião e idolatria. E agora, entenda uma coisa. Por que idolatria? Porque nós estamos preocupados com o que nós queremos, nas nossas próprias satisfações. Talvez você não adore um Deus de pau ou de pedra, como dizia a música do Marquinhos Gomes. Mas você adora um Deus chamado ego, um Deus chamado ventre, um Deus chamado sentimentos, um Deus chamado minha felicidade. E constantemente, quando nós temos esse Deus, esse falso Deus nos nossos corações, nós estamos em rebelião contra o Deus Todo-Poderoso que quer nos salvar. Deus vem com disciplina sobre Miriam. Deus vem com castigo sobre Miriam. Só que, pausa, o mesmo Deus de Números é o mesmo Deus de Apocalipse. É o mesmo Deus de Atos, é o mesmo Deus de Imago-Dei. Se necessário, Ele vai disciplinar quem Ele precisa disciplinar, irmãos. E é por isso que eu vim nessa manhã dizer com todo respeito e amor e temor a vocês e ao Senhor, precisamos urgente acabar com
a raiz de amargura em nossos corações. Precisamos urgente acabar com esse sentimento de rebelião contra a vontade de Deus, para que o fogo da ira de Deus, o fogo da disciplina de Deus, não seja aplicado em nós. Deus nos dá o alerta nessa passagem contra a amargura. O que era uma mera queixa fez com que o coração de Miriam fosse envenenado, levando a receber isolamento em decorrência de lepra. Moisés também intercede para que a lepra não fosse permanente e Deus o atende. Deus ouve a oração de Moisés. E o lindo no hebraico, quando você vai ler o texto, não vou falar em hebraico, tá? Ok? Mas o lindo é que a palavra rogo-te aparece 2 vezes como se fosse um pedido desesperado de Moisés. Deus, cura essa menina, por favor. Ou seja, existia compaixão no coração de Moisés. Existia perdão no coração de Moisés. Existia benevolência no coração de Moisés para com a sua irmã. Deus, pelo amor de Deus, não permita que ela caia em vergonha. Deus não permita que ela continue nessa condição de leprosa. Deus, por favor, cure ela, por favor. E esse coração tem tudo a ver com o Evangelho. Tem tudo a ver em que nós vamos aprender a perdoar uns aos outros em nossas rebeliões. Nós vamos ter que ser aqueles que não vamos nos ofender com o espernear imaturo, infantil de muitos de nós. Mas nós estaremos ali dispostos a dizer: Deus, rogo-te, cura o meu irmão, por favor. Moisés podia falar: não quero mais contato com Miriam, bloqueado, cancelado. Não, Moisés agiu com compaixão. Moisés agiu com coração benevolente, misericordioso. Só que a disciplina aqui não é retirada, porque Moisés foi misericordioso. Deus vai dizer no versículo 14: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, ela não ficaria envergonhada durante 7 dias? Assim ela ficará separada por 7 dias por conta da lepra. Veja bem, Deus se compara ao pai de Miriam, quando está castigando Miriam. Isso mostra que Deus estava fazendo isso porque amava Miriam. Porque nós vemos em Hebreus que Deus é pai, e o pai corrige aquele quem ele ama. Sabe, as circunstâncias de disciplina nos nossos corações não são permanentes, irmãos. A disciplina forja o nosso caráter. A disciplina purifica aquilo que precisa ser purificado. A disciplina remove a lepra, mas ela fere com lepra. Ela mostra: tem algo de errado, mas eu estou aqui como seu pai para te curar. Eu estou aqui como seu pai para cuidar de você. A disciplina, quando vem de Deus, é bênção. E Miriam foi disciplinada nesse contexto, irmãos. Miriam passou pela disciplina do Senhor, como muitos de nós estamos passando ou passaremos por momentos de disciplina. A disciplina não é condenativa. A disciplina, ela é correção de Deus para que nós venhamos largar o coração rebelde e obstinado pelas coisas que nós queremos e abracemos a vontade de Deus. O coração de Miriam havia se desviado de Deus e da vontade dele. Deus age em misericórdia, reafirmando a liderança e a escolha de Moisés nesse texto. Mas age em justiça e punição em relação a Miriam, para que ela venha se arrepender. O belo no final do texto diz que todos ficaram esperando os 7 dias que Miriam devia pagar da lepra, para depois irem adiante. Ou seja, talvez Deus vai disciplinar pessoas no nosso meio. Talvez Deus vai podar pessoas nessa estação. Mas essa poda, essa disciplina não está desconectando você do corpo de Cristo. Essa questão não está sendo definitiva. Pelo contrário, é porque você sabe, porque Deus sabe quem você é. É porque Deus sabe por que te fez, que Ele está te disciplinando. Deuteronômio 29, versículo 18,
Já estou finalizando, e é verdade. Diz assim: Deus ordena a Moisés a dizer que não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor, nosso Deus, e vá cultuar os deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza veneno ou fel. Esse texto também é lembrado em Hebreus capítulo 12, do versículo 14, 15 e 16. Versículo 14 começa dizendo: procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. O autor de Hebreus está rememorando o texto de Deuteronômio 29, versículo 18, dizendo que aquele que é uma estufa da amargura, ou tem consigo a raiz de amargura, ele não pode estar no meio do povo de Deus. Se essa pessoa não se arrepende e remove de si esse coração rebelde contra Deus, ela não pode fazer parte da família de Deus, porque a família de Deus tem como primazia o contentamento na vontade de Deus e na pessoa de Deus. Se nós estamos aqui descontentes com os desígnios, com a vontade de Deus, com a forma que Deus está conduzindo a gente como seu povo, talvez você não deveria estar aqui. Talvez você não deveria estar numa igreja porque você não faz parte do povo de Deus. Nós, de uma vez por todas, precisamos nos posicionar contra a raiz de amargura. Nós precisamos lutar para que no nosso coração não exista murmuração. Porque quando nós cultivamos um coração murmurador, um coração insatisfeito, nós estamos cultivando rebelião contra Deus. Nós somos profanos e impuros como Esaú, que olhou para a promessa de Deus, olhou para o plano de Deus e falou: não quero, eu quero comer. Eu não quero o que Deus quer, eu quero comida, eu quero satisfação pessoal. Muitos de nós estamos nesse dilema: lentilha ou a vontade de Deus? Lembrando que a comida e a bebida de Jesus era a vontade do Pai. Deus está nos chamando nessa manhã, irmãos, a remover tudo isso do nosso coração, a sermos vigilantes com as falas maledicentes. E aqui fala maledicente, seja das circunstâncias que você está vivendo, ou seja de relacionamentos que você convive. São esses relacionamentos que Deus permite que nós sejamos forjados e cuidados com Ele. É esse irmão que vai te socorrer. É esse irmão que vai orar por você, que você menospreza. É esse irmão que você não suporta. É esse irmão que você vê mais defeito do que bênção e virtude. Precisamos ser vigilantes quanto a isso, para que nós não venhamos produzir nenhum tipo de raiz de amargura. Tem uma frase de um pastor que me pastoreou há muitos anos atrás, ele é uma frase clichê, mas ele fala uma coisa que fez muito sentido para isso que nós vamos terminar. Ele fala que a murmuração é louvor a Satanás. E aí, quando eu ouvi isso aí, nossa, que pesado, né? Nossa, nada a ver, bagulho gospel, né? Mas se você pensar bem, se a murmuração vem de um coração rebelde e um coração idólatra, realmente ela está louvando a Satanás mesmo. Quando nós murmuramos, nós estamos demonstrando que nós estamos comprometidos com o nosso ego e com os nossos maus desejos, e não com a vontade do Senhor, e não com o fato de nós sermos povo de Deus. Nós queremos que a nossa vontade sobreponha todas as outras vontades, inclusive a de Deus, principalmente a de Deus. E quando nós falamos de relacionamento, para que não fique somente só com uma coisa filosófica, superficial, porque esse texto também fala sobre relacionamentos, nós precisamos nos cuidar para que nós não sejamos cultivadores de um coração de Miriam. Um coração que está procurando faltas nos irmãos,
para elas serem enaltecidas com murmuração e não cobertas em oração, confronto e comprometimento com a santidade dos irmãos. Nós precisamos encarar o fato de que nós estamos comprometidos com a nossa imagem, como nós usamos as pessoas para promover essa imagem, do que como Deus está guiando a sua história e eu fazendo parte dessa história. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque se nós estamos nesse contexto de preocupados com como eu uso pessoas para fazer eu visível ou fazer eu legal, nós somos aqueles que vão amaldiçoar irmãos quando saírem das nossas igrejas amanhã. Nós somos aqueles que não sabem lidar com relacionamentos. Nós precisamos saber questionar e saber lidar com como Deus e quem Deus estabeleceu para nós termos relacionamento de aliança. Nós precisamos saber, Deus, realmente esse é um irmão do Senhor? Como eu faço? Me dê coração para amar esse irmão. Me dê sabedoria, Senhor, para lidar com essas faltas e não permita que o meu coração seja acendido por fofoca, não seja acendido por rebelião contra a pessoa que o Senhor me deu como família de Deus. Nós precisamos rejeitar um coração de Miriam, que é cheio de amargura, ciúmes, inveja e murmuração, e pedir a Deus um coração como o coração de Moisés, um coração humilde, que serviu em tudo na casa de Deus, sabendo que Deus é a nossa defesa, Deus é quem cuida de nós, Deus é quem nos pastoreia, Deus é quem vai à frente guiando a gente, fazendo com que nós cheguemos aonde Ele deseja que nós cheguemos, e não o que nós queremos. Queria que você ficasse de pé nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar. Eu sei que existem pessoas aqui que estão passando por dias difíceis, existem pessoas que estão vivendo vidas difíceis. E o seu coração sempre existe aquela dúvida, poxa Deus, por que isso comigo? Por que agora? Por que dessa forma? Por que não usasse dessa medida com um fulano que faz esse tipo de coisa e não eu? Sabe, Deus quer que você se livre desses questionamentos hoje, nessa manhã, e comece a confiar na poderosa mão do Senhor. Deus, Ele é tão comprometido em fazer a sua vontade, mais do que você mesmo imagina, mais do que você mesmo talvez deseja, e a real é que nós desejamos pouco a vontade de Deus. Talvez você se pergunte, Deus, por que eu ainda estou solteiro? Eu sou uma pessoa de Deus. Deus, por que o meu marido não se converteu? Deus, por que aconteceu isso comigo? Por que meu filho se desviou? Por que meu filho está nas drogas? Por que meu filho morreu? Por que está acontecendo isso? Por que eu quebrei, Deus? Deus está nos chamando nessa manhã a lembrarmos que o plano é dele, a vontade é dele, e tudo é dele, por ele e para ele. E nós, como seus filhos, confiamos nisso. Confiamos na sua soberana mão. Descansamos na sua soberana mão. Glorificamos as obras da sua poderosa mão. E recebemos de graça o favor de Deus de nos fazermos seus filhos, o seu povo. Sabe, eu não vou apelar para você dizer que você não é essa pessoa, porque no final a real é que todos nós somos assim como Miriam. Todos nós temos um questionamento a respeito dos desígnios de Deus, a respeito da vontade de Deus, de como as coisas não estão indo como nós queríamos. E eu não quero que uma ou outra pessoa se posicione nessa manhã, mas esse convite é para todos nós. Já que nós estamos em vida no deserto, estação de vida no deserto, já que nós estamos em estação de jejum, e jejum no contexto bíblico sempre é acompanhado de humilhação e arrependimento, eu quero convidar você a se humilhar diante de Deus nessa manhã.
a se arrepender diante de Deus nessa manhã, a com suas próprias palavras confessar a sua rebelião, porque todos nós estamos em constante momento precisando da graça de Deus, para que nós não caiamos no pecado que Miriam caiu, de achar que Deus não sabe o que está fazendo. Você pode dizer, poxa, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não preciso saber, mas eu sei de um Deus que sabe lidar com todas as coisas. Eu sei que o nosso Deus sustenta-nos em todas as coisas. O nosso Deus é aquele bom pastor que sabe nos levar a lugares de refrigério, mas também está conosco e nos leva no vale da sombra da morte. É o Deus dos altos e baixos, das conquistas e das decepções, da aceitação e da rejeição. Em todo o tempo Ele está conosco. E nessa manhã, se você quiser se ajoelhar, se você quiser orar, se você quiser se dobrar no seu lugar, se você quiser vir à frente, só diga uma coisa: se arrependa. Nós precisamos de arrependimento. Senhor, nessa manhã eu oro pedindo, Deus, promova em nosso coração arrependimento, Senhor, humildade, um coração humilde, Senhor, que reconhece a sua poderosa mão sobre tudo. Senhor, a história não está perdida, Senhor. A história não está sendo guiada pelos horóscopos, não está sendo guiada pelo que os homens estão decidindo, está sendo guiada pelo seu bom pastoreio, Senhor. E nessa manhã nós nos colocamos em arrependimento, Senhor. Nos perdoe porque nós achamos que nós podemos fazer algo melhor do que o Senhor já está fazendo, Deus. Nos perdoe, Senhor. Me perdoe, Senhor. Senhor, gere em nós fé em nosso coração, certeza de que Deus está no barco, mesmo que as tempestades estejam ao nosso redor. O Senhor tem a autoridade de fazer o vento parar, mas se o vento não está parando, o mais importante é que nós temos o Senhor conosco. Senhor, se nós estamos no vale mais escuro, Senhor, não importa, o Senhor é a luz do mundo, a luz que ilumina os nossos corações, e nós temos o Senhor. Isso nos basta, Senhor. Senhor, se nós estamos pobres, não importa, Senhor, o Senhor é tudo que nós temos e tudo que nós precisamos. Se nós estamos ricos, não importa a nossa riqueza, o Senhor que proveu riqueza, Senhor. Se nós estamos na bonança, Senhor, o Senhor é bom, porque o Senhor promove todo bem também para nós. Mas se nós estamos nos dias difíceis, nós sabemos que o Senhor não nos abandonou. Nós queremos ter essa certeza nessa manhã, Deus. Prove em nossos corações, Deus, que o Senhor está cumprindo a sua boa promessa de não nos deixar órfãos, Senhor. Mas o Senhor é aquele que é nosso Pai, nosso bom Pai. Um Pai que disciplina, mas é um Pai também que não nos abandona em nosso pecado, Senhor. E nós somos gratos por isso nessa manhã, Deus. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Deus.